Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor, a palavra que Deus tem para nós hoje. Para nós iniciarmos, nós vamos começar com Mateus 19. Mateus 19. Obrigado, Senhor Jesus. Todos nós estamos reunidos como igreja do Senhor e onde tem pessoas com várias expectativas diferentes. Então o Senhor vai passando aí com a gamela, a vasilha, não sei como, que é uma bandeja, né? Com aquilo que você precisa. Então abra seus ouvidos e o Senhor vai falar para você nessa noite, trazendo resposta para nós. Essa palavra assim foi um bálsamo para mim e certamente será para vocês também. 19, cadê, Senhor? E 29. Essa palavra é aquela que o Senhor está falando da morte, da ressurreição dele. Ele vai falando que antes de acontecer, tudo que vai acontecer, o que já aconteceu, né? Antes o Senhor falou para os discípulos. Sempre que ia acontecer algo, ele falava para os discípulos. Então ele já vinha falando que ele ia morrer, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Né? E aí alguns perguntaram para ele, né? Uma mãe perguntou para ele que quando ele fosse, que colocasse o filho dele, os filhos dela à direita dele, né? Tal. E aí ele fala que ele não era juiz, né? Para estar falando quem ia sentar do lado direito dele. E no 29 ele fala assim: todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, esses receberá em troca 100 vezes mais. 100 vezes mais. E depois ainda tem mais. E por fim, receberão a vida eterna. Então esses 100 vezes é aonde? É lá no céu? Não, é aqui. É aqui. Mas como é que a gente recebe isso? E aí ele vai falar como que a gente recebe isso. Porque nós não estamos no reino, nós não fizemos nada para estar hoje com o reino de Deus, no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele foi dado para nós. O Senhor falou que agradou a Ele dar o reino para nós, né? Então, nós não pagou nada. Quanto que você pagou para ser perdoado? Nada. Então, além de sermos perdoados, Ele ainda nos deu a condição e o privilégio de estar no reino dEle, né? E tudo isso é com fé. Você lembra que quando Jesus estava aí na terra, aqui andando, né, com os homens, com os discípulos, tudo que ele falava, ele já remetia ao céu, não remetia à terra. Mas o pessoal entendia no natural. Mas tudo que ele falava estava no espiritual. Tudo. E é tão assim que tem muito tempo, né? Que eu assisti um filme e hoje eu comecei a assistir, nem terminei de assistir, mas eu comecei a assistir um filme e no meio do filme falava bem assim: você sabia que guerra é espírito? Guerra é espírito. A guerra, ela é. E ai, gente, e que é verdade, né? Porque assim, no filme a pessoa mata o que está guerreando, fazendo a guerra, e a guerra continua. E a guerra continua funcionando. Eu matei o que estava fazendo a guerra e a guerra continua. Como assim? Porque a guerra se não mata. Então
nós precisamos estar edificados para vencer as batalhas e vencer os dias maus, porque a guerra já está ganha para os filhos de Deus, mas é por fé. Eu preciso ser edificada ao ponto de vencer cada dia, né, o seu próprio mal. E aí ele vem falando aqui, olha: então todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, propriedade, trabalho, por minha causa, esse receberá em troca 100 vezes mais e herdará uma vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Porque em todo tempo é tempo de se arrepender. Deus não está contando quanto tempo você tem de convertido. E aí ele vem falando assim, olha: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. E aí ele combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Então ele passou de manhã cedinho, deu uma levada, né, para a obra, para a vinha. Às 9 da manhã estava ele passando pela praça e viu ali alguns desocupados. E aí ele contratou e disse que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram também trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, ele fez a mesma coisa. Então, todos os dias ele está chamando nós para trabalhar na vinha. Todos os dias ele está chamando nós para trabalhar. Às 5 da tarde, ele estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Ele perguntou. Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Né? Então, assim, essa parte aqui me chama muita atenção, porque às vezes a gente fica em braço cruzado com tanta coisa para fazer, né? Isso acontece até em casa mesmo, com nossos filhos, né? Tanta coisa para fazer, a gente fica de braço cruzado e assiste televisão. Não tem iniciativa para fazer as coisas, para fazer. Não, se mandar, faz, se não mandar, não faz. Então ele falou assim: por que vocês não estão trabalhando? Porque ninguém nos contratou, respondeu. Né? Ninguém me mandou, ninguém me contratou, não assinaram minha carteira. Como é que eu vou trabalhar? Ai, Jesus. E aí, então, o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. E ao entardecer, ele mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. E quando chegaram, os que foram contratados primeiro imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. E ao receber o pagamento, o que aconteceu? Queixaram-se do proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. E aí o proprietário respondeu a um deles: amigo, eu não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? E assim somos nós, que participamos desse vinhedo, que participamos do reino de Deus, e aí a gente acha que não tem trabalho. Tem trabalho, e tem muito trabalho. Só que esse trabalho, você não tem o salário nem a carteira assinada naturalmente. Não tem. A recompensa é muito alta. A recompensa é muito alta. É 100 vezes mais. Só que nós não trabalhamos por 100 vezes mais. Nós que trabalhamos no reino de Deus, nós trabalhamos por amor. Nós trabalhamos porque entendemos que nós somos perdoados. E não tinha preço. Não tinha preço. Nós não tínhamos dinheiro para pagar. Não tem dinheiro certo para pagar o que o Senhor fez por nós. Né? Então ele falou: amigo, eu não fui injusto não. Tipo assim, você botou a mão no arado, não olha para trás não, acabou. Eu coloquei a mão no arado, acabou para mim. Não tem mais esse negócio de eu olhar para trás e voltar não. Porque por isso que ele falou assim, ó, ele encontrou alguns e falou assim: por que você não está trabalhando hoje? Ah não, mas eu já trabalhei tanto ontem. Não, é hoje de novo.
se eu deixar de orar, se eu deixar de trabalhar, se eu deixar de jejuar, se eu deixar as práticas, eu deixo de viver e começo a morrer. Eu deixo de viver e começo a morrer aos poucos, né? Então o Senhor tem muito mais, porque para nós não é preço, gente, é valor. Você tem valor, eu tenho valor. E Ele pagou alto preço por nós, né? E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele nos deu tudo, fôlego de vida. Gente, não tem preço. A gente poder deitar e dormir e acordar. Quantos deitam e não dormem? Agora comece a orar em línguas, 1 hora, e me conte depois, se você dorme ou se você não dorme. E aí ele vem aqui novamente e fala assim: amigo, eu não sou injusto. Você não concordou em trabalhar, porque quando a gente aceita Jesus, meu Deus, a gente sai querendo falar para o mundo inteiro que nós somos salvos, que Jesus nos ama, não sei o que, quer pregar para todo mundo, né? E aí depois aquilo vai passando, vai passando, vai passando. Só que isso não pode passar porque nós fomos chamados para isso. Aleluia. Nós somos chamados para testemunhar, né? Em Samaria, em todos os lugares onde você for, até aos confins, né? E você não faz isso só, porque Ele também não te deixou só. Tem um que anda com você 24 horas para te ajudar, para te estimular, né? Mas eu preciso querer, eu preciso ir, eu preciso dar os passos. Você dá o passo e Ele coloca o chão. Aí no 14 ele fala assim: pegue seu dinheiro e vá. Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Ele está falando: será possível que o oleiro não tem como falar para o vaso? Não é como o barro? Não tem o direito? Né? Será que o oleiro não tem direito para falar com o barro? Amassar ele, fazer do jeito que ele quer o vaso? É o vaso que vai falar para ele agora como quer? Né? Então ele falou assim: é contra a lei eu fazer do meu dinheiro o que eu quiser? Esses dias uma pessoa me deu algo e ela ficou observando o que eu ia fazer com aquela coisa que ela me deu. E aí eu peguei, e eu assim, não é a naturalidade. Peguei e passei. Gente, eu criei um problema. Mas depois que você me dá, é de quem? E eu faço o quê? É simples, gente. É simples. Outra vez eu achei tão interessante que também um dia eu falei assim com o Senhor, eu falei: pai, eu queria tanto dar uma oferta para comprar uma irmã, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. E aí uma irmã me ligou, e ela nem era da igreja, daqui da igreja. Ela me ligou, falou assim: pastor, você pode vir aqui? Eu falei: posso. E aí fui lá, e a gente conversou por último. Ela falou assim: não sei, mas Deus me deu aqui um valor para me passar. Vai que você quer dar para passar para a pessoa. Eu falei: glória. Então na hora que eu recebi, eu já sabia que não era meu. E aí já fui direto e já passei. Então para você ver como que Deus trabalha. É do jeito que Ele quer, não é do jeito que a gente quer. E Ele ouve, Ele te ouve. A gente precisa cada dia mais ser mais simples. Conversar com seu pai, conversar com o pai, né? Conversar com o seu Senhor. Ele está pronto, Ele está disponível, né? Então quando a gente nasce de novo, nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho, que é falar desse amor, que é falar do perdão, que é falar da vida que você vive. Quanto mais você fala e se derrama, mais Ele te enche. Então, assim, eu não posso fazer o meu dinheiro que eu quero, né? Ou você, aí ele fala, né? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros. Ele faz duas perguntas, né? Ou você não quer que eu seja bondoso com os outros?
Isso aconteceu com o filho pródigo, né? O filho mais novo se achou que ele estava no direito, que ele tinha, né? Porque eu faço mais, porque eu trabalho mais, né? O senhor não pode fazer isso. Mas a alegria do Senhor é que as pessoas sejam salvas. A alegria do Senhor é quando ele vê que realmente o antilargo 99 buscar um que foi da perdido, né? Assim, e aí ele fala no 16: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, se você murmurar, se você questionar, se você for invejoso, você vai ficar atrás. E os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Isso não quer dizer sobre a salvação, que a salvação é para todos. Mas ele está falando aqui, já é das bênçãos, já é do galardão, né? Já é das recompensas, que nós vamos ver bem como que é maravilhoso. Por isso ele está dando aqui essas respostas para a mãe que perguntou, né? Você pode colocar meu filho aí para ser mais beneficiado? E os outros? É só para você? Então deixa Deus te chamar e te colocar onde Ele quer. É Ele que dá os dons, é Ele que te habilita, né? É Ele que te chama e é Ele que faz acontecer o chamado na sua vida. Então, da mesma forma que começa, né, que ele fala, nesse 19, o 19:30, ele fala: contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E aí no 20 fecha, no 16, assim ele fecha com a mesma palavra: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque os primeiros, o que se faz escolhido, quem se faz escolhido é você. Ele te chama, mas é você que vai fazer você ser escolhida, né? É você que vai saber que tipo de filho você quer ser, né? Porque na palavra lá em Isaías 30 tem escrito bem assim: porque tem filho de todo jeito, tem filho rebelde, tem filho brigão, tem filho invejoso, né? Tem filho ciumento. Aí ele fala assim, em Isaías 31 diz bem assim, deixa eu olhar aqui rapidinho, nem olhei esse aqui, não estou lembrando direitinho como é que fala. Deixa eu ver aqui. Isaías 30. Isaías 31, ele fala assim: que aflição espera meus filhos rebeldes. Então, o que é que espera, filho rebelde? Aflição, tormento. Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. E aí ele vai falando que filho, como é que esses filhos fazem? Fazem planos contrários aos dele, faz compromisso sem falar com ele, né? Acordos que não é dirigido por ele, e com isso vai amontoando pecado sobre pecado, sendo que o próprio Deus já resolveu a condição de pecado. Ele já resolveu a condição de pecado, né? Ele falou assim: não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça do Pai, né? Debaixo da graça que nós vivemos hoje. Então, quantos filhos rebeldes esperam? Então, filho, mas muitos passam por muitas aflições porque não dá ouvido à palavra. Ouve e não obedece, ouve e não medita. A gente precisa meditar na palavra. Sabe o que é meditar na palavra? Você ficar ali o tempo todo. Você sabe quando você assiste a novela que fica aquele gancho lá? Aquele gancho ali, você passa o dia todinho pensando: amanhã eu tenho que assistir para me ver o que aquilo lá eu penso que vai ser assim, né? E aquilo ali fica na sua mente. Ali você está meditando naquela situação. Assim é a palavra, né? Porque o Pai, ele diz assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica a palavra. Por isso que quando aquele meu Deus, Jesus, Nicodemos, ele já era um mestre, ele sabia tudo da palavra, mas Jesus falou o que com ele? Que ele tinha que fazer o quê? Nascer de novo, porque ele entendia muito da letra.
Então ele precisava do Espírito, para que o Espírito vivificasse a letra. E aí vi. Mateus 10, 41. Ainda em Mateus. Mateus 10, 40 diz assim: quem recebe você, quem recebe vocês, recebe a mim. Já pensou? Quem recebe o filho, recebe o pai. Aí ele dá mão: quem recebe vocês, recebe a mim. Você já imaginou o valor que você tem? E quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Então, se alguém der um copo de água fria, que seja o menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Eita, louvado seja Deus. Agora vamos para Hebreus 9. Isso aqui, gente, eu tive um tempinho falando assim: Deus, como que é isso aqui? Como é que o senhor quer que fale? E aí ele fala assim: tá, aí eu anoto. Esse. E aí quando eu vou ler, é tudo casado, gente. O negócio. Falei, meu Deus. Por isso que eu amei essa palavra aqui que foi o Everton falando, né? A gente não sabe de nada, não. Oi? Hebreus 9. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como cada pessoa está destinada a morrer. Hebreus 9, 9:1, gente, é 9:1, peraí, 9:1, ele fala assim, que ele fala da antiga aliança e fala da nova. E aí ele fala bem claro aqui, olha, que se a velha tivesse dado certo, não precisaria vir a nova, né? Então é 9:1, ele fala assim: a primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. E esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira parte ficava o candelabro e a mesa, com os pães da presença. Essa parte era chamada de lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada lugar santíssimo, né? Quando eu estou ouvindo, geralmente eu começo a imaginar isso daqui, né? E nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e também a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. E dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. E sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas com detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente nesse lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava nesse lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras,
O Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, que é o hoje, né? Pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Olha que tem mais lindo isso daqui, gente. Então, assim, tudo que eles faziam, eles não tinham essa condição, que era igual Nicodemos. Nicodemos não tinha esse entendimento. E assim como eles também não tinham como eles ter a consciência, algo por dentro falando com eles, é assim. Porque o Espírito Santo estava do lado de fora. O Espírito Santo estava do lado de fora. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora o Espírito Santo está do lado de dentro. Quando eu recebo Ele, né? Quando eu confio no que Jesus disse. E aí ele fala assim, no 10, tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Então eram regras externas, né? Válidas apenas até que se estabelecesse o sistema melhor. E qual é o sistema melhor? É esse, que é o ministério do Espírito Santo, onde você não precisa mais fazer todas essas regras para adorar o Senhor. A gente entra no banheiro e adora o Senhor, toma banho, né? Lava um prato, a gente adora o Senhor. Vai na casa, a gente adora o Senhor. E a obediência, gente, a obediência não tem maior adoração a Deus do que obedecer a palavra dele. Dá o devido valor à palavra do Senhor. E aí no 11 ele fala assim, aí Cristo veio e se tornou o sacrifício perfeito. Ele acabou com esse ano após ano e mata animal e faz esse negócio e entra lá e vai para mais outra sala e vai para outra sala até chegar no Santo dos Santos, né? Então agora acabou. Ele fala assim, então Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presente, porque ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito, que é no céu, e que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. E ele entrou como? Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerro. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu para nós redenção eterna. Não é de ano em ano, agora é eterna. Então é por isso que lá na frente ele falou, se você deixar, qualquer um que deixar, porque qualquer um filho de Deus que já aceitou Jesus e crê, já tem salvação garantida. Agora, para ter 100 vezes mais, para vivenciar o reino de Deus na terra, aí você precisa realmente reconhecer, se santificar, se purificar, né? E é isso, gente, é com as práticas da palavra dele, porque não é mais sacrifícios, né? Não, é um esforço de acreditar naquilo que ele já disse que é, né? Então ele falou assim, ninguém ficará sem recompensa se realmente olhar para mim. E se você olhar para mim e falar, mas eu vou deixar minha mãe, vou deixar meu pai e meu marido, como ele fala lá, é isso que ele está falando, deixar só o seu marido, só não é isso. É você amar mais a ele do que seu filho. É você amar mais ele, colocar a palavra dele em primeiro lugar. Porque se você colocar a palavra dele em primeiro lugar, ele arruma toda a sua vida. Porque você vai cuidar das coisas dele, ele vai cuidar das suas coisas. Ele vai facilitar para nós, né? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aí no 27, no 10, 27, ou 9, 27, ele fala assim, e assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o quê? O julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muito. E essa parte também eu achei interessante, ele não falou para tirar o pecado de todos, ele falou que vai tirar o pecado de muitos. Por quê? Porque nem todos creem. Nem todos querem. E aí ele vai voltar. E ele não vai voltar mais para tratar de nossos pecados, porque ele já tratou na primeira vinda.
mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Então nós viemos e nós estamos como igreja, reunidos como igreja, cumprindo os mandamentos e as ordenanças do Senhor e aguardando Ele com grande expectativa. E quem guarda Ele, aguarda Ele com grande expectativa, se purifica, se santifica, se edifica, né? O 10:18, ele diz assim: onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício, mas precisa crer. Eu preciso crer que o Senhor já rasgou a carta de dívida. O Senhor já rasgou a nossa carta de dívida. Nenhuma condenação para você mais. Você está, estou sentindo uma dor, eu vou no médico, o médico, você está com câncer, você vai morrer, tem 6 meses de vida. Não tem não, nenhuma condenação lá, mas ninguém pode te condenar mais. Se você receber, você crê que você pode até ir. Mas se você olhar para a palavra, você nem condenação há mais para você. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ninguém vai poder dizer o que você tem que fazer e como fazer. É Ele que comanda a sua vida, né? Ele já te deu vida, Ele falou: eu te dei vida e vida em abundância, eu te dei paz como o mundo não dá, né? Ele te deu uma alegria como o mundo não dá. Para você se alegrar hoje, você vai, né? O mundo vai para os bares, se enche lá para poder se alegrar. Em Cristo Jesus eu não preciso disso. Eu preciso me encher da palavra e levantar minhas mãos e nos alegrar como nós temos aqui hoje. E isso eu posso fazer sozinho na minha casa. Às vezes quando eu estou lá arrumando minha casa, eu coloco lá um sonzão e vou arrumando e vou dançando. É desse modelo, alegre e feliz, que a gente teve mais um dia, mais oportunidade, né? Para deixar exalar sobre nós o cheiro suave do Senhor. Ele diz que a vingança cabe a Ele, né? E o Senhor já tomou vingança por você. Tudo que você quer, e você se acha, né, como aquela pessoa aqui falando que ela recebeu menos. Ah, mas o chamado, eu queria o chamado de Cecília. Mas o seu é tão importante quanto o dela. Cada um tem o seu. E é tão bom, é tão feliz. Olha, quando a gente vai desenvolvendo o chamado em nós, é uma alegria que você fala: meu Deus, a gente trabalha o tempo todo e você está alegre no trabalho. Você trabalha o tempo todo, mas é um trabalho que te traz alegria, é um trabalho que te traz recompensa, e é recompensas eternas. É muito bom, é muito bom, né? Efésios 2. Vamos passear aqui nessa Bíblia. Efésios 2. Aleluia, Jesus. Efésios 2 diz assim, 2:1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Vocês sabiam que quem comanda o mundo hoje não é Jesus, não é Deus. A terra, tudo é dele, mas não é ele que comanda hoje. Porque se fosse ele que estivesse comandando, não seria assim. Mas ele pode comandar a sua vida. Você pode criar o seu mundo. Então ele diz assim: nos quais costumava viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito de guerra. Ele é o espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Ou
seja, da nossa carne, né? Estou desejando fazer isso, eu vou fazer, sem se importar com as consequências, né? Mas as consequências vêm. Da mesma forma, se você passar no sinal vermelho, você pode passar hoje e falar, não aconteceu nada, vou passar amanhã de novo. Aí você passa amanhã de novo, não aconteceu nada, vou passar de novo. Vai vir, vai vir. Está escrito, vai vir. Então ele falou assim, então nós vivíamos assim, né? Inclinados para as coisas carnais, para as coisas terrenas. Nós éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas aconteceu algo maravilhoso. Deus, que é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, 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 que embora nós estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Então é pela graça que vocês e que eu fomos salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. E é por isso que a gente passa também a ouvir as coisas e ver um filme, assistir qualquer coisa e levar tudo para o mundo espiritual, não é? Tudo para a condição, para as regiões celestiais, porque a nossa vida está escondida junto com Ele. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar nós como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós através de Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, que é como eu falei no início. Qual de nós? Nós fizemos o que para receber vida, receber o fruto de vida? Nós fizemos o que para estar hoje no reino de Deus? Nós fizemos o que? Nada, Ele está falando. Então isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, não é, para que ninguém venha se orgulhar, pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de quê? A fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Lembra lá dos trabalhadores? Então nós nascemos de novo e fomos chamados para fazer isso aqui. E não é para que ninguém venha se orgulhar, porque Ele está dizendo aqui, não é uma recompensa pela prática das boas obras. Você sabe por que muita gente quer fazer boas obras? Porque elas acham que ela está pagando. Aí você não faz mais nada, é tudo pela graça, é tudo pelo Espírito, e aí você não faz mais nada. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, eu te fiz para as boas obras, mas você não vai trabalhar buscando a recompensa, porque a recompensa de qualquer forma ela vem. Aleluia. Ela vem. Aleluia. Glória a Deus. Mas é olhando para os outros, é olhando para a sua família, é olhando para os seus parentes, é olhando para essa geração, né? Hoje me mandaram um vídeo de uma criança, ela tinha acho que uns 6 anos. Se olhar, se tiver 6 anos. Ela gritando na escola, mas falando cada coisa, que você olha e vê que ela tinha ouvido, ela estava no meio, no ambiente que ela só ouve palavrões, que ela, meu Deus, eu fiquei assim, abismada com aquela criança falando aquelas coisas. E falando o que ela ia fazer com o pai, com a mãe, com a avó, ia fazer com todo mundo, porque ele odiava Jesus. Eu falei, de onde uma criança de 6 anos falando que odiava? Pelo amor de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que é os pais que vai dar destino para seus filhos. É o pai que tem que ensinar o bom caminho, falar, né, ensinar o caminho que deve andar. É os pais. Como diz a irmã, não tem esse negócio de falar você quer tomar banho? Não, você vai tomar banho. Né? Não tem. Então os pais perderam, muitos dos pais perderam a noção. Né? Perderam a condição. Então nós hoje temos essa responsabilidade de fazer com os nossos e ensinar aqueles que estão ao nosso redor. Então nós somos obra-prima de Deus. Nós nascemos de novo. Nós somos criados em Cristo Jesus.
a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão já planejou para nós. Então nós temos projeto. Nós somos um projeto de Deus, projetos inacabados. Mas aqui a boa obra que Ele começou em você, certamente Ele vai terminar, se você deixar. Né? Nossa. Então o importante para o Senhor, Ele fala assim, olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim eu ser uma nova criatura, chamada para fazer isso daqui, para as boas obras. Eu preciso buscar, eu preciso querer fazer as boas obras. Amém? Agora, para nós fechar, uma chave de ouro, vamos para Apocalipse 12. Fechando agora, vamos terminar com Apocalipse 12. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigada, Pai. Vou falar para a tua igreja. Apocalipse 12, 7. Diz assim: houve guerra no céu. Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão ganhou a batalha? O dragão perdeu a batalha. O dragão nunca vai ganhar a batalha. Aleluia. Aleluia. E aí ele fala assim: e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, quem era o enorme dragão? Aí ele fala aqui que o enorme dragão era aquela antiga serpente do Jardim do Éden. Então, de tanto que a gente dá comida para a serpente, que ela virou. Então, você precisa saber quem é que você está alimentando. Por isso que o Senhor nos deu armas imbatíveis para nós vencermos o sistema mundial. Armas imbatíveis. E da agora para frente, nós vamos ver muitos pecados legalizados. Muitas leis que você não vamos ter condição de aderir a elas. Né? E aí o Senhor vai dar estratégia para nós. O Senhor vai nos dar sabedoria, vai nos dar conhecimento, né? Então houve essa guerra no céu. O dragão perdeu a batalha. Ele e seus anjos já foram expulsos do céu. Esse enorme dragão é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi lançado na terra com os seus anjos. Então logo está aí ao redor. Você saiu dali, você já tem que fazer escolha de viver ou morrer. E aí ele diz mais: então eu ouvi uma forte voz que bradava pelo céu: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque ele foi lançado para a terra, o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro. Essa é uma arma poderosa. O sangue de Jesus derrotou Satanás, derrotou a serpente e o dragão, né? E pelo testemunho deles, eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, testemunho de vida. Tem pessoas que ela vai falar sobre o sangue de Jesus, mas não tem vida, não mudou o caráter, não mudou, não teve transformação. Essa pessoa nasceu de novo? Ela precisa nascer de novo. Ela conhece a letra, ela está convencida, mas não está convertida de fato, de verdade, né? A minha vida, vai dizer, é pelo sangue de Jesus e pelo testemunho de vida. Eu tenho que olhar para a vida daquele que nasceu de novo e ver, claro que não tem ninguém 100%.
mas eu preciso estar querendo melhorar a cada dia. Eu preciso estar querendo me santificar todos os dias, me purificar. Eu preciso odiar o mal. Tudo que Jesus odeia, eu preciso odiar também. E aí a gente vai ficando parecida com ele. Nossa, como caminho eu quero ser com Jesus. Porque aí ele fala, eles não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Lembra de Estevão? Estevão olha para o céu e viu o salvamento. Ele não amou a própria vida, entregou a vida. Então, portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Mas o que o Senhor quer trazer aqui, que ele já perdeu as batalhas. Tudo que se levantar contra nós, contra a igreja do Senhor, ele já perdeu. Porque está escrito. Então eu posso, em qualquer situação, eu falo, diabo, você já perdeu, você saia. Saia da minha casa, saia das minhas finanças, saia da minha vida, saia agora. A gente tem poder e autoridade. Esse poder e essa autoridade foi dada por Deus para nós. Jesus falou assim, eu vou, a mesma autoridade que eu recebi, eu agora vou dar para vocês. Né? E ainda deu um Espírito para estar conosco até a consumação deste século. Porque ele já está, né? A obra do Senhor já está consumada. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra que foi lida, pela tua palavra que foi cantada neste lugar. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por cada um que entrou neste lugar, Pai. Que ele saia daqui batizado com alegria. Ah, Deus, batiza o teu povo com alegria, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, o temor do Senhor sobre nós, sobre a tua igreja. Que a gente seja um povo temente ao Senhor, obediente, Pai, rendido aos teus pés, como assim nós cantamos, Pai. Que nós estamos rendidos a Ti, que a nossa vida pertence ao Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Oh Deus poderoso, obrigada, Jesus, pela tua igreja, cheia do Espírito Santo, uma igreja, Pai, obediente, uma igreja rendida aos teus pés, uma igreja que clama, que te adora, que te ama. Oh Paizinho querido, muito obrigado, Jesus, por cada um recebendo de Ti aquilo que veio buscar. Ah, Deus, porque só o Senhor tem o poder, Pai, para preencher-los. Só o Senhor tem o poder para suprir todas as necessidades, Pai, desse dia, do outro dia. O Senhor tem o poder para fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. O Senhor fará muito mais, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é humilde de coração. O Senhor diz, venha a mim e eu vou te aliviar. Vou aliviar suas cargas, vou aliviar os seus fardos. Ah, venha até a mim. Oh Jesus, que eu sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então hoje está aí a oportunidade de vocês aprenderem mais um pouco com Ele, conversar com Ele, né? Chega à noite, ajoelhe nos pés da sua cama, fale com o Senhor. O Senhor vai te ouvir e ainda vai te responder. Não é só você falando, você também precisa parar para ouvir, porque Ele vai falar.